Estou aqui para falar um pouquinho sobre algumas coisinhas que vem acontecendo durante este mês de novembro que aconteceu, de dificuldades. No quesito de quê, gente? No quesito quando se trata de e-book, quando se trata de planner, quando se trata na criação de uma apresentação de PowerPoint. Então aqui, gente, eu quero falar com você sobre como a gente cria. Como é que a gente cria uma apresentação de PowerPoint, como é que a gente cria um planner, como é que a gente cria um e-book e como é que a gente cria uma apostila. São 4 coisas que a gente vai falar hoje. Vou fixar aqui no comentário: e-book, apresentação, e-book, apresentação, apostila e planner. São 4 coisas totalmente diferentes, tá? Vamos lá, gente. A primeira é o e-book. O que é o e-book? O e-book é um conteúdo de forma objetiva e clara e autoentendido. Como assim autoentendido? Não sei se essa palavra existe, mas vou botar aqui, tá? Autoentendível, né? Vamos assim dizer. Ou seja, quando a pessoa tem um e-book, só o e-book tem que ser o suficiente para ela entender daquele conteúdo. Não tem para que precisar de outro conteúdo. O e-book, ele trata de uma forma objetiva. Então, ele vai ter ali o conteúdo de forma objetiva, certo? Mas que a pessoa consiga entender só com o e-book. Isso é muito importante. E aí, a gente tem que entender a questão das estruturas. A estrutura do e-book. A jornada que o consumidor vai ter dentro do e-book. Ele vai abrir, vai ter uma capa. Depois da capa, o que tem? Um sumário. Depois do sumário, o que tem? Uma apresentação. Eu sempre indico a questão de você olhar os livros. Como é que os livros são divididos? É primeira capa, depois... Pode até pegar como exemplo a norma BNT. Porque a norma BNT, gente, ela é perfeita. Ela vai lhe mostrar o que tem que ter em cada parte. Claro que a norma BNT ela é bem formal. Mas ela vai conseguir te guiar de uma forma que você entenda a estrutura do e-book, o que primeiro tem que vir, o que depois tem que vir, né? Isso em cima do conteúdo que você quer abordar. Então é muito importante você entender isso na hora de estruturar o e-book e na hora de escrever o e-book, o seu conteúdo, certo? A pessoa por si só, ela tem que entender do e-book sem precisar de vídeo, sem precisar de alguém falar pra ela. Sozinha ela tem que entender o e-book, ok? O e-book, a palavra e-book é livro, né? Mas assim, ele foi utilizado muito na questão do digital. É um livro digital. Ou seja, não deixa de ser um conjunto de conteúdos, né? Abordando um determinado assunto, mas que sozinhos é o suficiente para a pessoa entender. Parte um e-book, ok, né? Agora vamos para a apresentação. A apresentação é totalmente diferente do e-book. A apresentação é quando você vai apresentar algo, ok? Então você vai estruturar a sua apresentação quando você vai apresentar algo. Ou seja, a apresentação, ela precisa de alguém guiando ela, entendeu? Ela vai apresentar algo. Então, se eu vou criar aqui uma apresentação, eu preciso mostrar um guia. É um guia para mim. Não é o contrário, não é a apresentação que vai me guiar, entendeu? Eu que vou guiar a apresentação, certo? Então tá aqui, ó, eu que vou guiar a apresentação. Porque o que acontece, a apresentação me guia e a pessoa... peraí, indo nessa parte não, volta. Acontece muito isso e não é assim que funciona. Você guia a apresentação, ou seja, a apresentação precisa de você e você precisa da apresentação. São conteúdos mais objetivos ainda, tá? Só deixar claro que o e-book, por mais que ele seja objetivo, ele tem que ser autoexplicativo. Então, se ele é autoexplicativo, existem algumas especificações que precisam ser ditas, ok? Senão a pessoa não entende o conteúdo. O objetivo demais não entende. Já a apresentação é muito, extremamente objetivo. Ou seja, títulos, subtítulos, às vezes nem tem descrições. Então, a apresentação ela tem essa questão de a pessoa ser a descrição. É tipo assim, olha, aqui tá aqui o título, tá aqui o subtítulo.
Isso aqui, quem vai falar sou eu. Então, um guia o outro, tá? E claro, se você quiser colocar uma pesquisa, é importante também na apresentação, botar uma pesquisa, botar as fontes, né? Porque isso é difícil de decorar, né? Então, aí você pode auxiliar, a apresentação te auxiliar nesse sentido. Mas você que guia a apresentação, não o contrário. A apresentação, ok, e-book, ok, agora vamos para a apostila. Gente, a apostila é algo já assim, pode pensar num livro de escola como exemplo. É algo realmente que é bem formal, é bem específico, é bem estruturado. Então a apostila ela exige uma atenção maior de conteúdo, de estrutura. Então tem que ter aí uma questão de cuidado no conteúdo e tem que ser bem específico, tá? A apostila pode se pegar como referência a apostila de Enem, pronto, pode até ser a apostila do Enem, ainda acho muito objetiva, mas pode pegar um livro como referência para a apostila, tá? Um livro, livros de criança, ajuda muito. O livro de criança, ele ajuda muito a poder te ajudar a desenvolver a apostila. Porque o livro de criança de inglês, por exemplo, você vai ver lá capa, sumário, apresentação, enfim, a estrutura de um livro de criança vai te ajudar a desenvolver uma apostila. E por fim, gente, o planner. O que é um planner? O planner é um plano. É um plano onde você, ou seja, você vai ajudar alguém a desenvolver um plano. Aí o assunto do plano você que vai escolher. E o plano de ação para determinada a ação, é um planner financeiro, que é o que eu estou fazendo nesses dias, é um planner para saúde, enfim. É um plano que você vai ajudar a pessoa. Só que aí o planner ele é um pouquinho mais complicado que o e-book. Por quê? Porque o planner você tem que colocar atividades para a pessoa desenvolver, ou seja, ele é um pouco mais prático. Ele é mais prático, porque ele é um plano, né, que você tem que ajudar a pessoa a desenvolver. E por ele ser mais prático, ele também tem conteúdos. Ele é um pouco do e-book e um pouco de apostila. Por quê? Porque ele vai ter atividades, certo? E vai ter conteúdo pelo e-book. Mas o plano ele não é tão extenso quanto a apostila. A apostila ela é bastante extensa, ela tem bastante conteúdo, né? O plano não, ele também é de uma forma objetiva, mas tem que ter explicação de cada coisa. O que acontece por aí? A pessoa faz o conteúdo de um e-book, de um planner e acha que tá auto-entendível, né? A pessoa tá autocompreensível. Por isso que é bom você testar. O X-Design ele faz muito isso. Ele manda formulários de teste para a pessoa ver se entendeu o que é aquele produto. Então faça isso com o seu produto. Você escreveu, manja, bote para alguém ler, vê se você está entendendo. Você está entendendo isso aqui? Porque de qualquer forma, tirando a apresentação, a apostila, plano e e-book, são 3 coisas que tem que ser autoexplicativas. Autoexplicativas, ou seja, não precisar de você para explicar. E se você mostrou o capítulo 1 do seu e-book para alguém e essa pessoa não entendeu, você tem que melhorar, ok? E essas são as diferenças dessas 4 coisas que tá muito na alta hoje em dia e é super necessário a gente aprender, a gente fixar a diferença de cada uma e como cada uma é estruturada. Avalie pelo público-alvo de cada uma. Para que o e-book, para que a apresentação, para que a apostila, para que o planner, qual o conteúdo que você vai abordar. E as estruturas, pegue livros, pegue a norma BNT, pegue como por aí, como é que as pessoas estruturam, certo? As coisas. E tenha como referência. Mas pegue referências boas, tá? Porque também existem referências ruins. Então, essa é a dica pra você. Espero que tenha gostado. E qualquer mais dúvida, coloca no comentário que eu vou deixar essa live salva. Show?